Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Numa derrota para a articulação do governo, o Senado aprovou um dos projetos da chamada pauta-bomba, que aumenta os gastos públicos. A PEC aprovada pode gerar um impacto de 27 bilhões de reais em 10 anos. A reportagem é da Samantha Klein. Em derrota para o governo federal, o Senado aprovou a PEC da aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e impôs um custo previdenciário de cerca de 30 bilhões de reais em 10 anos. O governo já disse que vai recorrer à justiça sob a justificativa de aprovação de gastos sem uma fonte de receita. O Senado também aprovou nesta terça-feira a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário, o que traz um alívio para os caminhoneiros diante da alta dos preços do petróleo. Também para reduzir esse impacto nos combustíveis, o governo anunciou o aumento da mistura de etanol na gasolina para 32% a partir de 1º de agosto. Vamos a Brasília com Igor Cardim. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30% para 32%, com validade de 180 dias. A medida pretende reduzir a importação de gasolina e ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no Brasil. O colegiado também definiu novas regras para reforçar a fiscalização e o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis. Falando nos conflitos no Oriente Médio, menos de 24 horas depois de anunciar a cobrança de um pedágio sobre as cargas transportadas pelo Estreito de Hormuz, o presidente americano Donald Trump mudou de ideia. Agora ele diz que os países do Golfo Pérsico farão investimentos nos Estados Unidos. A Karen Lemos nos atualiza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou da imposição de um pedágio de 20% sobre cargas transportadas no Estreito de Hormuz, mas manteve o bloqueio naval contra o Irã, que entrou em vigor nesta terça-feira. Os ataques, tanto por parte dos americanos quanto dos iranianos, seguiram pelo 4º dia consecutivo no Oriente Médio. A Polícia Federal concluiu um dos inquéritos sobre desvios em aposentadorias e indiciou o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral da autarquia, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, e outros investigados por suspeita de corrupção e outros crimes envolvendo descontos indevidos nos benefícios. No total, foram 48 indiciados. A investigação concluída trata de suspeitas de irregularidades relacionadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER. O total desviado somente por essa entidade passa de 700 milhões de reais. A gente volta já com o Giro. Em uma nova decisão sobre emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino do Supremo criticou o que chamou de terceirização e privatização dos recursos por uma oligarquia parlamentar. O ministro cobre explicações de comissões da Câmara sobre a destinação de emendas. O João Rosa nos conta. O ministro Flávio Dino voltou a endurecer o discurso sobre o uso de emendas parlamentares e deu prazo de 30 dias para que a Câmara e o Senado expliquem como garantem a transparência na distribuição desses recursos. Na decisão, o ministro do STF afirma que apenas parlamentares com mandato podem indicar emendas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que é um dos investigados, defendeu que dirigentes partidários participem da definição do destino das verbas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, causou polêmica ao propor premiar os institutos de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa diz que o projeto confunde ciência com bola de cristal. A Rani Veloso tem as informações. O TSE quer premiar com um selo de acurácia os institutos de pesquisa que tiverem o maior índice de acertos nos levantamentos. A proposta partiu do presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, que afirmou não querer interferir na autonomia das empresas, mas sim cooperar para aumentar a confiança pública e garantir segurança jurídica. No entanto, os representantes enviados acharam que a ideia é inviável por exigir um debate mais amplo. A discussão veio à tona um mês após a suspensão da pesquisa Atlas Intel em decisão monocrática de Nunes Marques. A Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo depois de derrotar a França por 2-0 na semifinal. Os gols foram marcados por Oyarzabal, de pênalti, e Pedro Porro. Agora a Espanha aguarda o vencedor da outra semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.